Olá, irmãos, vamos para mais uma aula nesse módulo bônus no curso de Pregação Expositiva da Escola Teológica Charles Spurgeon. E eu queria começar essa aula recapitulando alguns conceitos que nós vimos na aula passada e ainda continuar trabalhando estes conceitos. Na aula passada, nós vimos o conceito de período. E o período é uma frase que é constituída por uma ou mais orações. Então, nós chamamos de período aquela frase que é constituída por uma ou mais orações. Se esta oração, aliás, se este período possui apenas uma oração, nós chamamos isso de período simples, ok? O período simples é aquela frase que só possui uma oração. Por exemplo, eu almocei tarde hoje. Então, ponto final, acabou o período, só tem uma oração, período simples. Agora, muitas vezes, o período ele pode ser composto, que é aquele período que possui mais de uma oração. Como se eu dissesse, eu almocei tarde hoje e depois fui dormir. Então, você tem aí duas orações, você tem, portanto, dois períodos. E, portanto, aliás, você tem um período, duas orações, e, portanto, você tem aí um período composto. E quando você tem um período composto, você pode ter dois tipos de períodos compostos. O primeiro é o período composto por coordenação, que é quando você tem duas orações que são ligadas dentro de um mesmo período, mas que elas não dependem uma da outra para ter significado. Por exemplo, eu almocei tarde e dormi à tarde. Então, eu almocei tarde e dormi de tarde são duas orações que poderiam perfeitamente existir sozinhas. Agora, quando uma oração, para fazer sentido, ela precisa estar se referindo a uma outra oração, então você tem aí uma subordinação. É uma oração que é subordinada a outra oração. Por exemplo, eu almocei tarde porque estava cansado. Então, o porquê estava cansado só faz sentido eu usar essa oração se ela estiver explicando algo de uma outra oração. Ou então, se eu disser o seguinte, eu fui correr quando estava me sentindo bem. Então, imagine que eu utilize a oração quando estava me sentindo bem, sozinha, ela não faz sentido. Então, quando estava me sentindo bem, está me explicando quando foi que eu fiz algo na oração, que é na oração principal no caso. Então, quando você tem um período composto por subordinação, você tem uma oração principal e as orações, ou uma ou mais orações subordinadas, que são orações que falam algo a respeito da oração principal. Então, esses conceitos, irmãos, são fundamentais, são importantíssimos para que você saiba fazer um fluxograma. E é por isso que nós vamos gastar tempo trabalhando estes conceitos. Nessa aula, eu quero fazer exercícios com vocês. Eu separei aqui alguns textos e nós vamos fazer exercícios juntos, certo? Nós vamos aqui saber como você pode dividir um texto em períodos, dividir o texto em orações e identificar, então, se aquele período é coordenado, se aquela oração é coordenada ou se aquela oração é subordinada. Porque para você fazer um fluxograma, basicamente é isso que você precisa saber. O que é uma oração principal e uma oração subordinada. Ou quando é que você tem uma oração coordenada e quando é que você tem orações subordinadas, certo? Então, eu tenho aqui a tela, eu vou colocar o texto e eu vou, então, dar a vocês o passo a passo, que para você pode parecer lento,
Mas à medida que você vai fazendo fluxogramas, isso vai ficando cada vez mais natural, certo? Então vamos aqui para o texto que eu passei para vocês na aula passada, que é o texto de João capítulo 3, versículo 16. Qual é o seu primeiro passo? O seu primeiro passo tem que ser identificar os verbos, porque as orações são marcadas pela presença de verbos. Então vamos aqui grifar os verbos. Porque Deus amou, então aqui você tem um verbo, ao mundo de tal maneira que deu, você tem aqui outro verbo, o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, crê vem do verbo crer, você marca, não pereça, pereça vem do verbo perecer, mas tenha, que vem do verbo ter, a vida eterna. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Isso indica, normalmente, que você, então, tem 5 orações nessa frase. Então, claramente, aqui você tem um período composto, ok? Você tem mais de uma oração nessa frase. Então, o seu próximo passo tem que ser deixar cada oração em uma linha. Então, vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Isso aqui é uma oração. A segunda oração é que deu o seu Filho unigênito. Então, aqui você dá um Enter para deixar essa oração em uma frase ou em uma linha. Para que todo o que nele crê, você tem aqui mais uma oração. Então, você dá um Enter. Não pereça, mais uma oração, você então dá o Enter, mas tenha a vida eterna. Então, quantas orações você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se você tem 5 verbos, você tem então 5 orações. Agora, o seu papel, até o momento, não é aqui fazer o fluxograma. Então, não tente fazer fluxograma aqui por enquanto. O seu papel é entender a essência do fluxograma, que é o quê? Você entender qual é o lugar daquela oração. Se ela é uma oração coordenada ou se ela é uma oração subordinada. Se ela é uma oração principal ou se ela é uma oração cujas outras orações estão... que está falando sobre a oração principal. Então vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, claramente aqui você tem o porquê Deus amou o mundo de tal maneira. Então, essa é uma oração que está se referindo a outra coisa, ao versículo, no caso aqui você tem João 3,16, está se referindo ao versículo 15, certo? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, você... sabe que aqui você tem uma oração que ela está se referindo a outra oração, certo? Depois, então aqui você tem uma oração coordenada, por quê? Porque ela começa um outro período, ok? Muito embora ela esteja se referindo a outra oração, mas ela existe sozinha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, essa é uma oração que existe sozinha. A segunda oração, essa daqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar as orações coordenadas aqui de verde e as orações subordinadas de azul, certo? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma oração coordenada. Que deu o seu Filho unigênito. Esse que deu o seu Filho unigênito está explicando como foi que Deus amou o mundo de tal maneira. Portanto, essa não é uma oração que existe sozinha, porque ela está explicando como foi que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, essa é uma oração subordinada, a gente marca então ela de azul. Para que todo o que nele crê. Então, imagine aqui a oração para que todo o que nele crê não existe sozinha. Ela está explicando algo
a respeito da oração anterior. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Portanto, como foi, com qual propósito Deus deu o seu Filho unigênito? Para que todo o que nele crê. Então, essa oração, para que todo o que nele crê, ela é subordinada a que deu seu Filho unigênito. Então, aqui você tem mais uma oração subordinada. Você grifa de azul. Não pereça, para que todo o que nele crê não pereça. Então, note que esse aqui, não pereça, também não existe sozinha, certo? Ele está explicando aqui o que acontece com todo o que nele crê, com todo aquele que crê no Filho unigênito. Ele não perece. Então, você tem uma oração aqui, não pereça, que claramente ela não consegue viver sozinha, porque ela está explicando algo sobre a oração anterior. Então, você grifa de azul também. Mas tenha a vida eterna, também está explicando algo da oração anterior. Então, você grifa ela de azul. Portanto, o que você tem aqui é uma oração principal, que Deus amou o mundo de tal maneira. Este é o assunto do texto, ok? Então, só para explicar a vocês como isso daqui tem um valor muito grande para o fluxograma, o fluxograma ficaria basicamente assim. Você daria um espaçamento aqui e o fluxograma ficaria dessa forma, certo? Deixe-me só grifar aqui e ajeitar para ficar mais fácil aqui de você entender. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa oração aqui explica algo dessa primeira declaração, que deu seu Filho unigênito. Essa terceira oração explica algo sobre a segunda oração. Ele deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Certo? Então, você tem mais uma oração explicando algo, o que acontece com todo o que nele crê, para que não pereça. E então, você tem uma outra oração explicando algo sobre o não perecer. Ele não perece, mas tem a vida eterna. Ok? Então, note aqui que a subordinação ela é expressa por espaçamento. Então, estou fazendo aqui algo até didaticamente perigoso, que é já adiantando a você como é que você faria um fluxograma desse versículo, mas só para mostrar a vocês o valor que é você entender o que é uma oração principal e o que é uma oração subordinada. Então, vamos pegar aqui mais um texto, agora um texto maior, e vamos aqui rapidamente, então, identificar os verbos, ok? Então, vamos aqui pegar aqui o amarelo e vamos identificar os verbos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear, então, temos a rodear-nos é uma expressão só, nós temos a rodear-nos, certo? Então, aqui é uma locução verbal, nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você tem outra oração aqui do verbo assediar. Corramos do verbo correr, com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, está proposta é uma locução verbal. Olhando, aqui é outro verbo, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, então estava proposta, é uma outra locução verbal, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então, quantos verbos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você tem 10 verbos aqui,
Então você vai ver que você vai ter 10 orações. Então vamos dividir estas orações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, aqui você tem então uma oração. Você dá o Enter para deixar essa oração sozinha em uma frase. Desembaraçando-nos do peso e do pecado, você tem uma outra oração. Você dá um Enter para deixar ela sozinha. Que tenazmente nos assedia, você tem outra oração. Dá o Enter para deixar ela sozinha. Corramos com perseverança a carreira. Aqui outra oração que nos está proposta. Você tem então outra oração aqui. Então, corramos com perseverança a carreira. Você dá um Enter e deixa o resto aqui para deixar sozinha numa só linha. Que nos está proposta, você tem outra oração, você dá o Enter para deixar sozinho. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqui você tem, então, uma outra oração, certo? Então, você dá um Enter. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, você tem outra oração, você dá um Enter. Suportou a cruz, outra oração, então Enter. Não fazendo caso da ignomínia, outra oração, Enter. E está sentado à destra do trono de Deus. Então, quantas orações, portanto, nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aqui 10 orações, porque nós temos 10 verbos, ok? Então, você dividiu aqui o seu texto em orações. Agora, o seu papel é saber se estas orações elas são coordenadas ou elas são subordinadas. Então, vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa oração aqui, claramente, ela é subordinada. Por quê? Porque, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ela claramente está explicando algo. Então, eu digo algo, e você vai perceber o que é isso que ele vai falar posteriormente, mas claramente aqui você está explicando, visto que eu fiz isso, então eu vou fazer isso. Então, esse visto que eu fiz isso está explicando, falando algo sobre outra coisa. Então, é subordinado. Você grifa, então, aqui de azul. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, claramente é subordinado, certo? Você também, o desembaraçando, está falando sobre outra coisa. Que tenazmente nos assedia também é subordinado. Essa frase não pode existir sozinha. Agora, corramos com perseverança a carreira. Então, imagine a oração. Corramos com perseverança a carreira. Essa oração, ela vive sozinha. Vamos correr, corramos a carreira. Então, aqui você tem a oração principal. Corramos com perseverança a carreira. Então, note que as duas orações, ou as 3 orações anteriores, ou no caso, desculpe, as 2 primeiras orações, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, e desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, estão me explicando algo sobre a oração principal. Corramos com perseverança a carreira. Então, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo: vamos correr a carreira que nos está proposta, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha e desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, certo? Então, aqui você identificou a oração principal. Corramos com perseverança a carreira. Agora vamos continuar. Que nos está proposta é uma oração que está me falando algo sobre a carreira.
Então, algo sobre a oração principal, agora o autor está me falando algo sobre essa carreira. É a carreira que nos está proposta. Então, aqui você tem uma oração subordinada. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqui também é subordinado, porque ele também está me dizendo aqui como é que eu devo correr a carreira. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, veja essa oração, ela está me explicando algo sobre Jesus. Então, Jesus, em troca da alegria que estava proposta, então você tem uma outra oração subordinada, porque ela está me explicando algo sobre a oração anterior, que é Jesus. Então, Jesus suportou a cruz. Então, aqui você tem uma oração. Imagine a expressão Jesus suportou a cruz. Então, essa oração, ela vive sozinha, certo? Então, ela é uma oração coordenada. Você pinta aqui de verde, tá? Então, depois vocês vão ver como isso vai funcionar no fluxograma. Mas a oração Jesus suportou a cruz é uma oração coordenada. Ela não é uma oração subordinada, certo? Não fazendo caso da ignomínia. É uma oração subordinada porque ele está me explicando algo sobre o suportar a cruz. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Então, Jesus suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus. Então, pense comigo. A oração Jesus suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus, elas são coordenadas. Então, você pinta aqui de verde. Então, isso em um fluxograma, aquilo que está de verde ficaria no mesmo nível, certo? Então, suportou a cruz e está sentado no trono de Deus. Como elas são orações coordenadas, elas ficam no mesmo nível. Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, você tem aqui a palavrinha Jesus, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz. Então, a oração Jesus suportou a cruz e depois está sentado à destra do trono de Deus, ficariam no mesmo nível, porque suportou a cruz e está sentado, o estar sentado não é subordinado a suportar a cruz, ok? Então, eu estou adiantando aqui, mas o mais importante é que você entenda o que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada. Então, vamos para mais um exemplo agora em um texto narrativo, certo? Eu peguei aqui o texto de Lucas, capítulo 7, de 11 a 14, e coloquei agora com os versículos, já para você ir treinando um pouco a ideia do fluxograma. Então, vamos aqui identificar inicialmente os verbos, ok? Então, vamos aqui identificar os verbos, agora sublinhando. Então, em dia subsequente, dirigia-se. Então, dirigia-se é um verbo, ok? Dirigia-se, do verbo dirigir, Jesus a uma cidade chamada Naim, certo? Chamada também é um verbo. E iam, aqui você tem um outro verbo, do verbo ir, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse, que você tem outro verbo, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão na cidade ia com ela. Vendo-a, do verbo ver, então você marca aqui como um verbo, vendo-a o Senhor,
se compadeceu dela, você marca aqui, e lhe disse. Então, você marca também, não chores. Ok? Então, do verbo chorar, você marca outro verbo. Chegando-se, marca aqui, tocou, outro verbo, você marca o esquife. E parando, note como tem muito verbo, parando os que o conduziam. Então, isso aqui é uma característica das narrativas. Narrativa tem muito verbo porque é narrativa de ações. Então, e parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, do verbo mandar. Levanta-te. Então, olhe só a quantidade de verbos que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 verbos. Se você tem 17 verbos, então você vai ter aqui 17 orações. Então, vamos separar estas orações. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade. Então, aqui você tem uma oração chamada Naim. Você tem, então, outra oração. E iam com ele os discípulos e numerosa multidão. Outra oração. Como se aproximasse da porta da cidade, outra oração aqui. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Outra oração. E grande multidão da cidade ia com ela. Outra oração. Vendo-a, outra oração. O Senhor se compadeceu dela. Outra oração. E lhe disse. Outra oração aqui, então, ó, ele disse, tem que ficar em uma linha só. Não chores. Então, você tem outra oração. Aumentando aqui o tamanho. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, e parando, certo? Você tem outra oração. Os que o conduziam, disse. Então, aqui o disse é uma outra oração, certo? Jovem, eu te mando. É outra oração. Levanta-te. Então, vamos contar a quantidade de orações que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, se nós temos 17 verbos, nós temos 17 orações, ok? Então, agora o seu papel será identificar aqui o que é oração coordenada e o que é oração subordinada. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos grifar de verde ou deixar em palavras verdes aquilo que for subordinado e em palavras azuis aquilo que for coordenado. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade. Então, pense na oração. Dirigia-se Jesus a uma cidade. Isso aqui é uma oração coordenada, porque dirigia-se Jesus a uma cidade é uma oração que vive sozinho. Jesus se dirigia a uma cidade. Então, você marca aqui, certo? De azul. Agora, a oração chamada Naim, agora essa sim, ela é subordinada, porque a oração chamada Naim, ela está me explicando algo sobre essa cidade. Ela não vive sozinha. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão é uma oração coordenada. Por quê? Porque é uma oração que ela vive sozinha. Iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Então, você tem aqui, Jesus se dirigia a uma cidade e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, certo? A oração, iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, ela não está me explicando nada sobre outra oração. Ela está me acrescentando mais uma informação, ok?
Então, Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim. Então, chamada Naim, isso sim me explica algo, então ela é subordinado. E iam com ele seus discípulos e numerosa multidão, é outra informação. Então, você tem aqui duas orações coordenadas e uma subordinada. Como se aproximasse da porta da cidade, então pense nessa oração. Como se aproximasse da porta da cidade, então ela claramente aqui é uma oração que já está me explicando sobre algo que vai ser dito. Então ela é subordinada, você marca de verde. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Oração principal, oração coordenada. Então você marca de azul. Saía o enterro do filho de uma viúva, certo? Como Jesus se aproximasse, eis que saiu o enterro do filho de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Aqui você tem uma outra oração coordenada. Por quê? Porque a informação e grande multidão da cidade ia com ela, ela está me acrescentando informação, ela não está me explicando algo da oração anterior ou posterior. Então você tem aqui uma oração subordinada que me explica o momento em que saiu o enterro do filho de uma viúva. Então, o enterro do filho de uma viúva saía como Jesus, enquanto Jesus se aproximava da porta da cidade. Agora, versículo 13, vendo-a. Então, aqui você tem uma oração que ela é subordinada, porque o vendo-a é uma oração que claramente está me explicando algo sobre a oração seguinte. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Então, o Senhor se compadeceu dela é uma oração principal. Então, veja bem, o Senhor se compadeceu dela, vendo-a, certo? Vendo-a, então, me explica algo. Me explica que o Senhor se compadeceu dela quando a viu. Então, esse vendo é uma explicação. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse. É um acréscimo de informação. Então, é coordenado. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Então, o não chores é subordinado, porque lembre-se disso. Sempre que você tem dois pontos, Jesus lhe disse, dois pontos, o que vem depois é subordinado, é uma explicação. O que foi que Jesus disse? Não chores. Então, é subordinado. Chegando-se, é outra oração subordinada, ele tocou o esquife. Então, é uma oração coordenada. Então, chegando-se vai me explicar como foi que ele tocou o esquife. Ele chegando, tocou o esquife. E parando, é outra oração subordinada. Desculpe. Então, é outra oração aqui subordinada, parando. Os que o conduziam, outra oração subordinada. Então, veja que Jesus parando, os que o conduziam, uma explicação de quem Jesus parou. Então, Jesus parando, os que o conduziam, disse. Então, aqui você tem a oração principal, certo? Jesus chegando-se, tocou o esquife e disse, certo? Jesus chegando, tocou o esquife e disse, parando que os conduziam. Então, essa é a ideia. Então, tocou o esquife e disse são orações coordenadas. Elas acrescentam informação uma sobre a outra. Chegando-se e parando os que o conduziam são subordinadas, porque elas estão me explicando algo sobre outra oração. Jovem, eu te mando. Aqui é uma oração subordinada porque ela vem depois de dois pontos. Se Jesus disse, a oração seguinte é uma explicação do que foi que Jesus disse. Jovem, eu te mando, levanta-te. O levanta-te também é subordinado porque vem depois de dois pontos. Então, irmãos, não pense, para finalizar essa aula, não pense que todo fluxograma você vai ter
que fazer todo esse trabalhinho. Não é isso, certo? No momento você está fazendo isso para que você saiba identificar o que é uma oração principal e o que é uma oração subordinada, o que é coordenado e o que é subordinado. Então esse exercício é para que isso fique natural para vocês. Então vocês vão ver que quando vocês forem fazer o fluxograma, vai ser natural para vocês identificarem isso daqui é subordinado, isso daqui é coordenado. Isso daqui deve ser, então, colocado aqui, porque está falando algo sobre outra oração. Isso daqui deve ser colocado aqui, porque está só me acrescentando uma informação, ok? Então, esse exercício é para treinar você sobre orações principais e subordinadas e sobre orações coordenadas e orações subordinadas. E agora sim, então, a partir da próxima aula, é que você agora está pronto para começar o passo a passo da execução de um fluxograma. Então, agora que você sabe todos estes conceitos, você está pronto, você já conhece a essência do fluxograma. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a ver o passo a passo da execução do fluxograma, ok? Então é isso, fique com Deus e até lá.